Olá, pessoal! Bem-vindos ao Eleva Podcast. Hoje vamos conversar sobre uma das áreas mais procuradas da odontologia, a harmonização orofacial. E neste episódio falaremos especificamente sobre bioestimuladores de colágeno. Para isso, temos a professora Michele Negrete, coordenadora do curso de especialização da Escola Uningá Eleva. Doutora Michele, seja bem-vinda. Muito obrigada. O que torna a harmonização orofacial uma especialidade tão promissora dentro da odontologia atualmente? Então, já faz muito tempo que eu estou na harmonização orofacial dentro da odontologia, e a gente não pode esquecer que a harmonização orofacial ela vem de encontro com a saúde facial, com a saúde bucal, e é isso que a gente faz dentro do nosso curso, alavancar tudo que a odontologia traz para nós dentro de uma saúde. E ela é promissora por quê, né, profe? A gente sabe, né? A gente torna totalmente belo o que já existe dentro do paciente e o estudo, a ciência dentro desse curso tão disruptivo dentro da odontologia. Apesar de todos os desafios, eu tenho certeza que ele vale a pena para o cirurgião dentista se qualificar e fazer essa odontologia, essa harmonia, se destacar cada vez mais dentro da nossa especialidade. Com certeza, porque a odontologia a gente trabalha bastante com a autoestima e a harmonização, na verdade, ela veio complementar, onde ela complementa a melhoria da autoestima, melhorando o que antes tinha uma certa inacessibilidade do paciente, Verdade, porque verdade. ela era só da medicina e ela estava mais restrita. Eu creio que um dos grandes ganhos da harmonização foi aumentar a acessibilidade. Quebrar esses paradigmas, né, Quebrar esses e todas as pessoas terem um acesso a um preenchedor, a uma cirurgia, a uma simples toxina botulínica e trazer também ao encontro das especialidades, que isso foi bonito, né, todos nós especialistas falarmos a mesma língua e dar o acesso para essas pessoas que querem se tornar mais belos, sim, com certeza, autoestima, mas o principal, a saúde, o bem-estar. Exatamente. Como o nosso curso de especialização está estruturado e o que o torna um diferencial para quem busca formação de verdade nessa área? O nosso curso da Eleva Santa Maria é o diferencial divisor de águas na região. A gente sabe disso, porque é um curso muito completo, uma estrutura fabulosa. Só quem entra aqui dentro, quem participa, quem vive isso, sabe da estrutura, sabe do amor que cada um que vem aqui lecionar, conversar ou ter um workshop, sabe do amor que os professores, a equipe e principalmente escola e funcionários têm com quem? Com nós, professores, e com os alunos, e principalmente os pacientes. Então, é só vir aqui para sentir, para saber total diferença que tem essa escola, essa instituição na vida de um dentista, do cirurgião dentista e principalmente da harmonização orofacial. A equipe docente é sempre um grande destaque. Pode nos contar um pouco sobre os professores que compõem esse time de harmonização? Com certeza. Então ela foi um grande destaque e isso já fazem 10 anos essa equipe. Eu conto com essa equipe há muito tempo e costumo não mexer na equipe, porque as pessoas que veem o desenvolvimento do aluno, a exigência dos nossos professores, da nossa carga horária, da nossa estrutura, são professores o quê? Além da ciência, que ela é muito importante, todos esses professores eles têm o quê? Uma dinamicidade prática, clínica, eles desenvolvem, eles executam, todos os procedimentos nas suas clínicas, então a gente tem uma rotatividade de professores dentro da clínica, então o aluno ele consegue abrir, ter um leque muito expansivo, sabendo o que cada professor tem de melhor de si, sabendo que muitas vezes esse professor, por exemplo, de uma cirurgia, é o mesmo professor que vai conseguir falar de um preenchedor, de um bioestimulador, então, uma equipe altamente qualificada, cientificamente, questão prática clínica, o fino trato com o paciente, com os alunos. Essa equipe eu só ouço
elogios até hoje, e eu tenho muita gratidão por você também fazer parte da equipe que veio abrilhantar, e eu cresço muito com a minha equipe, porque ela é uma equipe formada não somente por cirurgiões dentistas. Então, como a gente falou anteriormente, né, nós temos um leque muito grande de especialidades. Então a gente conta com biomédico, com farmacêutico, com médico, as pessoas que fazem muita captura de artigos, então tem professores que não têm esse feeling, mas sabem compilar todos esses artigos e colocar em prática. Então o aluno sai daqui parece desbravado, o aluno sai daqui abrilhantado com tudo isso, praticando, né, porque a equipe dá segurança na prática e principalmente na parte científica. Com certeza, outro dia eu falei num dos episódios aqui que eu fiz o curso e sou docente e que eu aprendi muito e até hoje, né, de vez em quando eu ainda te mando mensagem, né. Mas acho que isso que é o bonito, É, a gente tem que eu compartilhar. sei que eu ainda te mando mensagem: "Ai, professora, muito obrigada, porque eu aprendi muito nesse curso", porque eu não sabia nada. Eu lembro que eu cheguei do zero, eu não sabia fazer nenhuma toxina, e eu aprendi muito nesse curso e me senti muito segura após ter me formado. Na verdade, a partir da metade do curso eu já me sentia segura para muitos procedimentos no consultório. Então ele realmente é um curso muito prático, E não e é um pra grande ti diferencial. também, como profissional de anos numa outra especialidade que não tem nada a ver com a parte, externa, estética, uma professora doutora em endodontia sair para uma harmonização e dizer isso, né, Janice, é muito gratificante. É muito gratificante de dar segurança. Claro que a gente sempre fala, né, você como professora ou em sala de aula, o aluno ele não vai parar ali nos 18 meses da especialização. A gente dá condição para que ele voe sozinho, mas ele sai daqui da escola, da instituição, tendo uma noção de tudo, dos melhores professores do Brasil. Cada professor, na sua brilhante e na sua capacidade em cada área. Então a gente conseguiu trazer tudo isso. Então é um time que realmente ele está cada vez mais estudando, não para. Todos os professores eu posso dizer que eles não param. Então mesmo tendo o básico, eles têm sede do conhecimento, eles trazem coisas novas, e a gente sabe que a harmonização ela é desafiadora, porque hoje a gente conversando aqui, daqui a pouco já tem um material novo, um fármaco novo, e esses professores trazem isso para os alunos com muita delicadeza, com muita maestria e praticidade. Então realmente tudo que a gente ensina, a gente consegue botar em prática e também graças à escola, que faz essa captação, capacitação dos pacientes para os alunos praticarem, porque a harmonização o quê? A gente precisa ter o conhecimento teórico, científico, mas se eu não desafiar esse meu aluno a sentir o frio na barriga e colocar aquele preenchedor, aquele fio de sustentação, aquela cirurgia em prática, sentir o frio na barriga, eu creio que parece que eu não ia me sentir feliz e deixar ele realmente capacitado para isso. Claro, tudo tem um início, tudo tem um começo, tudo tem um desafio. Gostou daquilo, tem daí as áreas específicas, como na odontologia, para aprender especificamente, o que ele vai querer. Então eu me dei bem, por exemplo, em fios, quero me tornar capacitado somente em fios, somente em cirurgia, mas a especialização te linka tudo e te deixa totalmente capaz. É isso que eu ouço. É a prática, né, a especialização é isso, a gente precisa colocar a mão e não tem é uma curva de aprendizado que não tem o que fazer. Sim, Então a sim. gente precisa ir gradativamente, procedimento a procedimento, e a gente percebe que o primeiro não ficou tão lindo e o último que a gente fez ficou, ai, como a gente queria, né, porque às vezes a gente quer, mas a gente ainda não está hábil o suficiente para fazer. E quando a gente fala de estética, ela é muito desafiadora, porque pode ser belo para mim, que estou executando, e para o meu paciente quando vai olhar no espelho, talvez não goste, talvez queira mais, talvez queira tirar. E a especialização, ela te dá toda essa aptidão para você ter essa mensuração da beleza, claro que o belo está nos olhos de quem vê, né, isso a gente já sabe, mas ela te dá uma destreza de uma análise facial. De como você faz uma análise facial para ficar o belo. Então, sabendo de cada etnia, sabendo de cada região, o que é belo naquele momento, sabendo da moda.
também, que a gente caminha a estética, a harmonização, ela é doutrinada juntamente com moda, então a gente tenta trazer isso também para dentro de uma sala de aula, né, e escutando os pacientes, com certeza. É uma escuta, né, exatamente essa palavra que eu iria falar, é uma escuta, porque a gente tem que ouvir o paciente, perceber com os olhos dele, para que a gente consiga fazer o que ele deseja. Desenvolver aqui Desenvolver dentro do que ele deseja, o que é possível e o que vai ficar bem para ele, né, então é muito de escuta. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito no curso, eu falo sempre isso para todo mundo, foi aprender a olhar, eu brinco que é olhar com os teus olhos. É fazer os planejamentos. Eu lembro que no início eu fazia muito planejamento e eu ficava grudada em ti, onde tu ia, vamos planejar, porque eu queria desenvolver o olhar que a gente leva algum tempo. E muitas vezes o aluno, ele diz assim: "Não, professor, eu quero executar". Só que antes da execução precisa dessa percepção, dessa análise tudo e Planejamento. do planejamento. O planejamento ele é fundamental e a escuta, para saber realmente lá no fundo do coração daquele paciente o que ele veio buscar. E de você estar tranquila de dizer se pode ou não pode executar essa harmonia, que eu sempre brinco, harmonia é muito diferente de simetria. Então a gente consegue deixar um paciente sim, com certeza mais harmônico, simétricos não somos, né, simétricos, mas deixar ele se olhando no espelho, assim, com aquela questão de amor e dizer: "Realmente, eu me sinto mais belo, eu tô feliz, a minha autoestima está renovada, recuperada, eu vou sair, eu vou levantar, eu vou trabalhar feliz", que é isso que a gente faz. Exatamente. Para quem está em dúvida se vale a pena investir em uma especialização de ROF, o que você diria? Eu diria que é o melhor investimento, né. Eu sou professora de cursos rápidos, de mentorias, curso VIP, residência, porém a especialização, ela te dá total aptidão para tudo, porque a gente faz modular. São 18 módulos repetindo, fazendo, executando, e a gente tem que saber dizer para a pessoa que vem ser paciente, principalmente também para o aluno, que cada face é individual. E nada é melhor do que quem faz, faz melhor. Então eu tenho que ter isso, eu tenho isso na especialização. Então eu não faço somente uma toxina, uma cirurgia, um preenchedor, um bioestimulador. Eu consigo ter uma análise de vários tipos de face e isso quem te dá é a especialização. Tanto de carga horária, tanto de estrutura. Muitas vezes a gente traz o quê? Faz os workshops para saber todos esses fármacos diferentes que a gente tem dentro da harmonização que a gente tem tempo de fazer isso numa especialização. Porém, numa residência, num curso VIP, é muito focado, então ele te limita muito. E a especialização não, ela abre totalmente esse leque de possibilidades que a escola nos traz e a gente inteligentemente agarra e executa. Então, não tem dúvida, tem que executar a especialização. Eu sou fã da especialização, com certeza. Quando vem um aluno perguntar ou um paciente, eu sempre digo: "Ó, vou te encaminhar para esse aluno, para esse dentista aqui, ó, da especialização". Ele realmente ele tem um período para acompanhar o paciente e até o acompanhamento ele traz muito crescimento. Fundamental. Fundamental, porque a gente faz um procedimento e vai observar dali a 6 meses, dali a 1 ano, e a gente acompanha muitas vezes o mesmo paciente 1 ano e meio inteiro de curso. E com isso a gente vê a evolução desse paciente, que em cursos de imersão A gente não não consegue. acontecem. E muitas vezes esses cursos de imersão, a gente vai para um determinado local, executa o procedimento, mas não vê como ficou o pós-operatório, né, como foi a evolução. E a estética, a harmonização, ela tem produtos e procedimentos que a gente vai ver o benefício da execução da técnica ou propriamente do medicamento 3 meses após. Quando a gente fala às vezes numa cirurgia, a gente acaba a cirurgia e tem a noção do que está vendo, mas o refinamento, a conclusão daquilo, se dá muitas vezes o quê? 6 meses. Então a especialização ela traz o teu paciente de acompanhamento mês a mês. E nós temos isso dentro da especialização, embasado em fotografias, em vídeos, e lembrando sempre que cada mês a especialização te traz professores com olhares diferentes só colocando a cerejinha do bolo em cada procedimento, dando a sua visão, né, a sua aptidão naquele determinado, procedimento. Então é muito bacana ter esse acompanhamento do paciente dentro da especialização. Porque claro, tem procedimentos que a gente executa e já visualiza na hora, e os que não visualiza? Sim. E eu te dou um curso VIP, tudo bem, a tua dúvida era sobre aquilo, mas a especialização eu vou ver
toda a evolução daquilo, e isso é muito bonito.